Você passou tempo demais se preocupando com o que os outros pensam, tentando se encaixar, se distraindo com coisas que não te acrescentam nada. Cada segundo que você perde com o que não soma é um segundo que jamais vai recuperar. Se continuar deixando que as opiniões alheias, a procrastinação e as distrações controlem sua vida, um dia vai acordar se perguntando: em que momento perdi o controle? O tempo continua passando, com ou sem você. A pergunta é: você vai continuar desperdiçando ou vai começar a focar na única coisa que realmente pode controlar? Os estoicos sabiam bem disso. Sua vida é o reflexo das suas ações, não das suas intenções. Não se trata de esperar pelo momento perfeito, trata-se de agir agora. Então, se você está pronto para parar de desperdiçar seu tempo e começar a construir a vida que realmente deseja, fique até o fim, porque hoje tudo muda. Antes de começar, quero que tome uma atitude agora mesmo. Vá até os comentários e escreva: minha transformação começa agora. Eu sou estoico. Não é apenas uma frase, é uma declaração de compromisso com você mesmo. É o primeiro passo para deixar as desculpas para trás, tomar o controle da sua vida e fortalecer sua mente. Escrever isso é o início da sua mudança. Então não espere mais. Faça agora. Declare, compartilhe e comece sua nova versão a partir deste momento. Número 1. Ninguém se preocupa tanto com você quanto você mesmo. Ninguém pensa em você tanto quanto você pensa. Você passa horas preocupado com a forma como os outros te veem, com o que disseram ou deixaram de dizer, com se agradou ou decepcionou alguém. Acredita que o mundo está te observando atentamente, julgando cada passo seu, quando na realidade a maioria das pessoas está ocupada demais com seus próprios problemas para parar e pensar em você. Cada um carrega suas próprias preocupações, inseguranças e medos. Se alguém notar você por um momento, será apenas isso, um momento. Depois essa pessoa seguirá com a própria vida, porque é isso o que realmente importa para ela. As pessoas podem te aplaudir quando você conquista algo, mas logo seguirão em frente. Hoje podem te celebrar, amanhã podem te esquecer, não por maldade, mas porque suas mentes estão cheias de suas próprias batalhas. Você pode esperar reconhecimento, mas não pode depender dele. Pode receber apoio, mas ninguém vai carregar suas responsabilidades por você. Não importa quantas pessoas estejam ao seu redor, no fim do dia é você quem precisa se levantar e fazer o trabalho. Ninguém sente suas derrotas tão intensamente quanto você. Ninguém compreende o peso dos seus sonhos como você. A vida continua para todos, e a única pessoa que estará com você em cada passo do caminho é você mesmo. Esperar validação externa é uma armadilha. Acreditar que precisa da aprovação dos outros para seguir em frente é entregar o controle da sua vida a outra pessoa. As opiniões alheias são voláteis, mudam com o tempo, com as circunstâncias, com os interesses pessoais. Hoje podem achar brilhante o que você faz, amanhã podem ignorar completamente. Se você baseia sua motivação na reação dos outros, viverá preso numa montanha-russa emocional, dependente de estímulos externos para agir. Um estoico não busca reconhecimento, ele busca convicção. Faz o que deve ser feito porque é o certo, porque sua razão e seus princípios assim determinam, não porque quer aplausos. Ninguém vai se dedicar aos seus sonhos com a mesma intensidade que você. Às vezes, você espera que os outros te apoiem com a mesma força que você acredita em seus objetivos, mas isso raramente acontece. Não porque você não importa, e sim porque cada um enfrenta suas próprias guerras internas. Depender da motivação externa é como esperar que alguém respire por você. Ninguém vai construir seu destino com mais empenho do que você mesmo. Se você desiste na primeira demonstração de indiferença dos outros, então nunca foi realmente dono do seu caminho. A verdadeira força vem de dentro, da capacidade de seguir em frente sem precisar de reconhecimento. As pessoas não pensam em você tanto quanto você imagina. Não passam o tempo analisando suas decisões. Elas estão ocupadas demais com as próprias vidas. Essa é uma verdade libertadora. Você pode parar de se preocupar tanto com a opinião alheia. Não precisa ser validado, não precisa ser compreendido, não precisa da aprovação de ninguém para agir. A vida é curta demais para esperar que os outros te deem permissão para perseguir o que você quer. Se você realmente deseja algo, vá atrás, sem buscar justificativas, sem esperar aplausos.
A única validação que importa é a da sua própria consciência. A motivação externa é efêmera, se desgasta, desaparece com o tempo. Você não pode depender dela. A única chama que permanece acesa é aquela que você alimenta dentro de si. Não espere que alguém te impulsione, porque quando não houver ninguém por perto, será preciso encontrar a força dentro de você. A autodisciplina é a base do sucesso, não a inspiração passageira. Se você sabe o que quer, trabalhe por isso. Sem esperar reconhecimento, sem depender de apoio constante. Seja dono do seu caminho e avance com determinação. Ninguém fará isso por você. Número 2. Não permita que o medo de ser julgado te impeça de agir. O medo do julgamento alheio é uma das prisões mais comuns e também uma das mais absurdas. Você passa tempo demais se preocupando com o que os outros podem pensar, medindo cada palavra, cada atitude, cada decisão, como se o mundo inteiro estivesse te observando com uma lupa. Mas a realidade é que a maioria das pessoas mal presta atenção. Estão ocupadas demais com suas próprias vidas, com seus próprios problemas e preocupações. Aquilo que hoje te causa ansiedade por medo de críticas será esquecido amanhã. E mesmo assim, você permite que esse medo te paralise, que limite o que você poderia fazer, que te mantenha preso na segurança do aceitável, em vez de te levar rumo ao que você realmente deseja. O medo de ser julgado é uma armadilha que detém o progresso. Quantas pessoas já desistiram dos seus sonhos, das suas ambições, das suas ideias, simplesmente por medo do que os outros iriam dizer? Se conformam com o que é aceito, com o que não causa conflito, com o que não desperta críticas. Mas viver assim não é viver de verdade. É apenas existir dentro dos limites impostos pela sociedade. A história não lembra de quem tentou se encaixar, mas sim de quem teve coragem de desafiar o que já estava estabelecido. E a única maneira de fazer isso é rompendo com a necessidade de aprovação. Nenhuma pessoa que fez algo significativo passou ilesa às críticas. Se você fizer algo diferente, será julgado. Se perseguir um sonho que os outros consideram impossível, será ridicularizado. Se tomar decisões que vão contra o senso comum, vão te chamar de imprudente ou até de louco. Esse é o preço da liberdade. Mas a alternativa é muito pior. Viver uma vida limitada, guiada pelo medo, em que cada passo depende da aprovação alheia. Ninguém que realizou algo grandioso o fez esperando que os outros o validassem. O julgamento externo é inevitável, mas o efeito que ele terá em você depende apenas de quanto poder você decide dar a ele. Você não pode controlar o que as pessoas dizem, mas pode controlar como reage a isso. A maioria das críticas vem de pessoas que nunca fizeram nada fora do comum, que acham mais fácil apontar o erro dos outros do que encarar suas próprias limitações. Se você deixa que essas palavras te impeçam de agir, está entregando o controle da sua vida nas mãos de quem nem te conhece. E a verdade é que quando você segue em frente apesar das críticas, a opinião alheia perde força, porque o tempo sempre mostra quem estava certo. Romper com o medo do julgamento é um ato de coragem. Significa agir de acordo com o que você realmente deseja, sem parar para pensar se vão aprovar. Significa expressar suas ideias sem medo da desaprovação. Significa tomar decisões com base no que é melhor para você, não no que vai fazer os outros gostarem de você. Não há nada mais libertador do que se mover com independência, sem correntes invisíveis presas à necessidade de agradar os outros. Quem aprende a ignorar o julgamento alheio se torna invulnerável, porque já não pode mais ser manipulado pela opinião externa. Não desperdice sua vida tentando agradar a todos. Não se prive de experiências por medo do que vão dizer. Não recuse oportunidades apenas porque alguém pode criticar. No fim, as pessoas que realmente importam vão respeitar sua autenticidade. E as que não respeitam, nunca estiveram verdadeiramente ao seu lado. O único compromisso que você precisa assumir é com a sua verdade. Viva de acordo com seus princípios, com sua visão, com aquilo que realmente pulsa dentro de você. Não deixe que o medo decida por você. Haja com firmeza, com coragem, com a certeza de que a única opinião que realmente importa é a sua. Número 3. Elimine distrações que não te aproximam do teu propósito. Todos os dias você recebe uma quantidade limitada de tempo e energia, mas a maioria das pessoas desperdiça esse recurso precioso com distrações sem valor. As redes sociais,
discussões inúteis, preocupações com coisas que você não pode controlar. Tudo isso te afasta do que realmente importa. Se você não tomar o controle da sua atenção, o mundo fará isso por você. As distrações nem sempre são óbvias. Muitas vezes se disfarçam de entretenimento inocente, de conversas irrelevantes, de hábitos aparentemente inofensivos que, na verdade, estão roubando o tempo que você poderia estar investindo em algo que realmente traria impacto para a sua vida. Cada minuto gasto em algo que não contribui para o seu propósito é um minuto que você nunca mais vai recuperar. Se você checa o celular constantemente, se passa horas consumindo conteúdos vazios, se entra em debates sem sentido que não levam a lugar nenhum, está escolhendo, consciente ou inconscientemente, se afastar dos seus objetivos. Não se trata de eliminar todo tipo de lazer da sua vida, mas de reconhecer quais atividades te fortalecem e quais apenas te mantêm ocupado, sem nenhum benefício real. Um estoico entende que o tempo é limitado e o protege como um recurso sagrado. As distrações não vêm só de coisas externas, muitas vezes vêm das pessoas. Há quem se alimente de drama, de conflito, de reclamação. E se você passa tempo demais cercado por pessoas sem ambição, que vivem presas à própria lamentação, inevitavelmente essa energia começa a te contaminar. O ambiente molda a mente. Se você está rodeado por distrações disfarçadas de companhia, por conversas vazias, por relações que não te impulsionam, você acaba preso em um ciclo de mediocridade. Não se trata de cortar todo mundo da sua vida, mas de ser seletivo com quem você permite estar perto. Elimine o que não te aproxima do teu propósito. Pergunte-se o tempo todo: isso está me ajudando a avançar ou apenas me entretendo? A diferença entre quem alcança seus objetivos e quem não chega lá está, muitas vezes, na capacidade de manter o foco no que realmente importa. Saber dizer não é uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver. Diga não a compromissos que não te trazem nada. Diga não a reuniões que só consomem o seu tempo. Diga não à necessidade de estar sempre disponível. Se algo não contribui para o seu crescimento, então é uma distração disfarçada de obrigação. Não espere sentir motivação para agir. A maioria das distrações são sedutoras justamente porque são mais fáceis do que o trabalho real. É mais confortável deslizar por uma tela do que encarar os desafios de um projeto que exige foco. É mais fácil se perder em uma conversa vazia do que parar para refletir sobre como melhorar sua vida. Mas o crescimento não vem do conforto, vem da disciplina. Elimine o que te afasta do que você realmente deseja. Dedique cada dia a algo com propósito. A diferença entre quem avança e quem não sai do lugar está na capacidade de priorizar. Você não precisa de mais tempo, precisa de menos distrações. A maioria das pessoas acha que não tem tempo suficiente para fazer o que deseja, mas a verdade é que não tem controle sobre sua própria atenção. Se você eliminar o que não agrega, vai perceber que sempre houve tempo de sobra. Ele só estava sendo desperdiçado com o que não tem valor. Proteja-se das distrações com a mesma seriedade com que protegeria um bem precioso, porque o seu tempo é o único recurso que você nunca poderá recuperar. Use-o com intenção, com consciência, com o propósito de construir algo que realmente valha a pena. Número 4. A procrastinação nem sempre é negativa. Embora seja comumente vista como inimiga do sucesso, nem toda procrastinação é um erro. Existe um tipo de procrastinação que pode ser poderosa quando usada com inteligência. A diferença está entre evitar por medo ou preguiça e adiar com estratégia. A procrastinação positiva surge quando decidimos conscientemente deixar de lado tarefas de baixo impacto para focar no que realmente nos aproxima dos nossos objetivos. Não é irresponsabilidade, é priorização intencional. Se você adia responder e-mails triviais para finalizar um projeto que pode mudar sua carreira, isso é procrastinar positivamente. Se você deixa para depois uma tarefa mecânica para aprender algo que vai te levar mais longe, você está usando o tempo com sabedoria. Não é fugir do trabalho, é redirecionar energia para o que realmente importa. Agora, a procrastinação negativa é outra história. Ela acontece quando evitamos as tarefas que sabemos que têm valor, mas que exigem esforço. Adiar o estudo para uma prova importante, deixar para começar um negócio porque não é o momento, ou postergar hábitos que melhorariam sua vida. Tudo isso é procrastinação negativa.
O problema é que esse tipo de adiamento parece inofensivo no início. Você pensa, faço amanhã. Mas esse amanhã vai se repetindo, e o hábito de adiar vai se enraizando. E quanto mais você procrastina, mais difícil se torna começar. Os estoicos compreendiam profundamente o valor do tempo e da ação. Sêneca dizia que a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. Cada instante que você passa evitando aquilo que é essencial é um instante que você jamais poderá recuperar. Não se trata de estar ocupado o tempo inteiro, nem de se sobrecarregar. Trata-se de garantir que o esforço que você está fazendo está realmente te aproximando dos seus objetivos. Marco Aurélio nos lembra em suas meditações que devemos evitar as distrações triviais quando há coisas mais importantes clamando por nossa atenção. A procrastinação negativa alimenta a inércia, reforça um padrão mental de fuga e enfraquece a autodisciplina. O que mais transforma a vida costuma ser aquilo que mais resistência causa, aquilo que exige mais foco, mais presença, mais determinação. Ninguém se torna forte, disciplinado ou bem-sucedido por acidente. É sempre resultado de intenção clara, prioridade bem definida e ação constante. A procrastinação negativa rouba essas oportunidades. Mas se você souber usá-la com sabedoria, pode transformá-la em aliada. A chave está na priorização. Pergunte-se com frequência: isso me aproxima do que quero ou é apenas uma distração com aparência de produtividade? Se a resposta for não é essencial, então talvez adiar seja a melhor escolha. Assim você libera energia para o que realmente importa. Agora, se o que você está evitando é justamente aquilo que pode transformar a sua vida, então o momento de agir é agora. Uma prática estoica simples e eficaz é começar o dia com clareza. Antes de fazer qualquer coisa, identifique a tarefa mais importante, aquela que terá impacto verdadeiro, e execute-a primeiro. Não permita que o que é urgente sufoque o que é importante. A mente sempre buscará o caminho mais confortável, o mais fácil, mas é justamente fora da zona de conforto que está o verdadeiro progresso. A procrastinação, usada corretamente, pode ser uma ferramenta de gestão de tempo e foco. Usada de forma inconsciente, vira uma prisão silenciosa. O poder de decisão está em suas mãos. Não se trata de eliminar completamente a procrastinação da vida, mas de fazê-la trabalhar a seu favor. Não adie mais aquilo que pode transformar sua realidade. Comece agora. Número 5. Celebre seus avanços, não apenas os resultados finais. O problema de muitas pessoas não é que não progridem, mas que nunca param para reconhecer o quanto já avançaram. Estão sempre com os olhos no próximo passo, sentindo que ainda não chegaram onde gostariam. Acreditam que só podem comemorar quando alcançarem a meta final. Mas o estoicismo nos ensina algo fundamental. Cada passo importa. Cada avanço, por menor que pareça, é uma vitória que deve ser reconhecida. Ignorar isso é minar a própria motivação. Muita gente subestima o poder de celebrar o progresso. Focam tanto no destino que esquecem o valor do caminho percorrido. Mas o verdadeiro progresso raramente é um salto gigantesco. Ele é feito de pequenas vitórias diárias. Quando você não reconhece essas conquistas, sua mente começa a associar o esforço com frustração e não com satisfação. Imagine alguém que começa a treinar na academia. Depois de uma semana, em vez de se parabenizar pela consistência, foca apenas no fato de que ainda não tem o corpo que deseja. Essa mentalidade desgasta e desmotiva. Os estoicos, como Marco Aurélio, nos lembravam da importância de fazer o trabalho pelo trabalho em si, pela virtude do esforço, não pela recompensa externa. Se a cada dia você dá um passo na direção certa, se melhora mesmo que minimamente, você já está vencendo. A chave está em reconhecer isso, usar esse reconhecimento como combustível, não como acomodação. Celebrar não significa se conformar, mas reforçar o vínculo entre esforço e progresso. O cérebro responde à recompensa e à repetição. Se cada esforço seu é ignorado, com o tempo você para de tentar. Mas se você aprende a valorizar cada conquista, mesmo que pequena, você ensina sua mente que está valendo a pena continuar. Não se trata de grandes celebrações, mas de um simples gesto de reconhecimento. Uma pausa ao final do dia para refletir sobre o que foi feito, por menor que pareça. Talvez você não tenha terminado tudo, mas avançou. Talvez não tenha alcançado a meta final, mas se aproximou. E isso importa. Cada vitória é uma lembrança de que você está no caminho certo.
Celebrar seus avanços não só fortalece seus hábitos positivos, mas te dá motivação para seguir em frente. A vida não é só sobre a linha de chegada, mas sobre a transformação que acontece durante a jornada. Se você se esforça a cada dia para ser um pouco melhor, já está ganhando. Então não espere alcançar tudo para comemorar. Celebre cada passo, porque esse, no fundo, é o verdadeiro sucesso. Número 6. Estabeleça seus próprios padrões. Não se compare com os outros. A comparação é uma armadilha silenciosa. Ela rouba sua paz e distorce sua percepção sobre o próprio progresso. Desde pequenos, somos ensinados a medir nosso valor com base nos outros. Quem tem mais, quem chegou primeiro, quem parece estar em melhor posição. Mas os estoicos sabiam que a única medida que realmente importa é aquela que criamos para nós mesmos. Não se trata de correr a corrida de outra pessoa, mas de seguir seu próprio caminho com consciência. Se o que você valoriza é aprender, não se compare com quem parece saber mais. Pergunte-se: estou aprendendo algo novo hoje? Se sua meta é cultivar disciplina, não se preocupe com a rotina de outra pessoa. Olhe para si mesmo e pergunte: fui mais disciplinado hoje do que ontem? Quando você para de comparar seu progresso com o dos outros e passa a medi-lo com base no seu próprio esforço, você recupera o controle da sua vida. Sempre haverá alguém em um estágio mais avançado, alguém que parece ter tudo mais fácil. Mas você não conhece a história completa. Não sabe as batalhas internas que essa pessoa enfrentou, as quedas que ela teve antes de chegar onde está. E mesmo que soubesse, nada disso muda o seu caminho. O que realmente importa é o quanto você está alinhado com os seus valores e se está se tornando, dia após dia, a pessoa que deseja ser. Marco Aurélio nos lembrava: não devemos nos preocupar com o que os outros fazem ou pensam, mas com o que está sob o nosso controle. E o que está sob seu controle é definir seus próprios padrões e medir seu crescimento com base neles. Se o seu foco é melhorar como ser humano, cultivar a virtude e agir com retidão, então não importa a distância dos outros, importa que você continue avançando. O medo também costuma nos travar, mas para os estoicos o medo era uma bússola, não um sinal de recuo. Sentir medo não significa que você não está pronto, significa que há algo ali que pode te tornar mais forte. Cada vez que você enfrenta o que te assusta, você expande seus limites. Aquele que tem medo de falar em público não se torna um grande orador de um dia para o outro, mas pode começar pequeno, falando para o espelho, depois para amigos, depois para um grupo pequeno, e um dia percebe que o medo perdeu sua força. Não porque ele sumiu, mas porque a mente aprendeu que é capaz de enfrentá-lo. Para os estoicos, os obstáculos são o próprio caminho, o que parece estar no caminho. Naver. Número 6. A disciplina é a ponte entre onde você está e onde quer chegar. Não é uma questão de talento, sorte ou inspiração, é uma questão de quanto você está disposto a fazer, mesmo quando não tem vontade. A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, fracassa por falta de constância, porque permite que as desculpas, o cansaço ou o conforto se interponham entre elas e os seus objetivos. Não importa o tamanho do seu sonho, se você não tiver disciplina, nunca vai alcançá-lo. A motivação é volátil, enganosa, depende do seu humor, do clima, do momento. Se você espera se sentir motivado para agir, vai falhar. Porque haverá dias difíceis, dias em que tudo parecerá pesado, dias em que a vontade simplesmente não vem. A diferença entre quem avança e quem fica parado é que os primeiros não dependem da inspiração. Eles agem porque entendem que o progresso nasce da repetição das ações corretas. Marco Aurélio falava do dever como uma responsabilidade inevitável. Ele não se perguntava se estava com vontade de agir. Ele simplesmente fazia, porque entendia que seu papel na vida exigia movimento, exigia ação. E isso é disciplina, agir porque é o certo, não porque é fácil ou agradável. Se a cada dia você se esforça um pouco mais, se faz o que precisa ser feito mesmo sem vontade, você se aproxima, silenciosamente, progressivamente, da vida que deseja. A ausência de disciplina é a raiz da mediocridade. Muita gente se pergunta por que continua estagnada, por que os anos passam e nada muda. Mas a resposta está naquilo que evitam encarar. Não estão dispostas a fazer o trabalho necessário.
Querem resultados sem esforço, conquistas sem sacrifício, mas não há atalhos. Ou você se compromete com a disciplina, ou continua preso na ilusão de que amanhã será diferente. Observe qualquer pessoa que alcançou algo significativo. Você encontrará um padrão em comum: constância. Não há mágica no sucesso delas. Apenas uma repetição incansável de pequenos atos que, com o tempo, geraram grandes transformações. Se você quer estar em forma, mas só treina quando está animado, jamais verá resultado. Se quer dominar uma nova habilidade, mas só estuda quando está inspirado, vai permanecer no mesmo lugar. Se quer construir algo relevante, mas vive adiando por distrações, nunca chegará onde sonha. A disciplina não é uma prisão, é libertação. É ela que te protege da indecisão, da procrastinação, da estagnação. Quando você faz da disciplina um hábito, para de pensar se vai ou não fazer algo. Você simplesmente faz. Cria um sistema, uma estrutura, um ritmo que garante que cada ação sua te aproxime da vida que você realmente quer viver. Não se trata de mudar tudo de uma vez. Se trata de garantir que cada dia contenha ao menos um passo na direção certa. Se hoje você não tem disciplina, não significa que nunca terá. Disciplina se treina, se desenvolve, se fortalece com pequenos atos. Comece pequeno. Cumpra seus horários, respeite seus compromissos, pare de ceder às desculpas. E sempre que quiser desistir, lembre-se, cada decisão que você toma está te aproximando ou te afastando da vida que deseja. Não existem pontos neutros. O sucesso não é sorte. Não é um golpe repentino. É a soma de escolhas disciplinadas repetidas ao longo do tempo. Por isso, pare de esperar o momento ideal. Pare de depender da motivação. Comece a agir com disciplina. Porque o único caminho real até o sucesso é aquele que você constrói, passo a passo, com firmeza e constância. Número 8. A importância da gratidão durante o processo. A mente humana tem uma tendência natural de focar no que falta, no que ainda não aconteceu, nos obstáculos que surgem ao longo do caminho. É fácil olhar para frente e se sentir frustrado com a distância que ainda existe entre você e sua meta. E é justamente aí que entra a gratidão. Não como um gesto superficial de dizer obrigado, mas como uma forma profunda de enxergar a vida. A gratidão é a capacidade de reconhecer o que já existe de bom, mesmo quando as coisas não estão como você gostaria. Os estoicos compreendiam que a gratidão não é só para os dias fáceis. Ser grato quando tudo está indo bem, quando os planos funcionam, quando o sucesso parece inevitável, é fácil. Mas a verdadeira gratidão se revela nos momentos difíceis, quando a vida não entrega o que você queria, quando o caminho pesa e tudo parece mais lento. É nesses momentos que a gratidão se torna uma força. Ela te permite encontrar valor nas dificuldades, enxergar os desafios como mestres e manter o ânimo para continuar. Todo aquele que realizou algo grande na vida passou por fases duras. A diferença entre quem avança e quem desiste está na interpretação desses momentos. Se você vê as dificuldades como sinais de que deve parar, vai parar. Mas se as enxerga como partes naturais do processo, como testes que te tornam mais forte, você seguirá em frente com mais convicção. A gratidão é o que transforma esses obstáculos em oportunidades. Imagine alguém que está lutando para alcançar um grande objetivo, abrir um negócio, transformar seu corpo, aprender uma nova habilidade. No início, tudo parece empolgante, mas quando os resultados demoram, surge a frustração. Se essa pessoa foca apenas no que ainda não conseguiu, se entrega à impaciência. Mas se decide focar no progresso já feito, nas pequenas vitórias diárias, nas lições que o caminho oferece, encontra energia renovada para seguir. A gratidão muda a perspectiva, e a perspectiva muda a realidade. Marco Aurélio dizia que a vida é o que você faz com o que te acontece. Você não pode controlar tudo o que te acontece, mas pode controlar como interpreta. Praticar a gratidão todos os dias é treinar sua mente para encontrar o valor escondido em cada situação. Isso não significa ignorar os desafios, mas reconhecer que dentro de cada obstáculo existe uma semente de crescimento. A gratidão também te protege da obsessão pelo que ainda falta. Muitas pessoas vivem em constante busca por algo mais, sem nunca parar para apreciar o que já conquistaram. Nada é suficiente. Mas se você não aprende a valorizar o que tem agora, também não saberá valorizar o que alcançar depois. A felicidade não mora no destino, ela se revela no caminho.
E a gratidão é a ferramenta que te permite apreciá-lo, mesmo quando ele é difícil. Faça da gratidão um hábito. Antes de focar no que está faltando ou no que ainda precisa ser feito, pare por um instante e reconheça o que já existe. Agradeça pelas oportunidades, pelas pessoas que te apoiam, pelos aprendizados que você já acumulou, pela força de vontade que está desenvolvendo. Não importa o quão longe você ainda esteja da sua meta, sempre há algo pelo qual ser grato. Quando você pratica a gratidão de forma constante, descobre que o processo em si já é valioso, que não se trata apenas de chegar lá, mas de quem você se torna enquanto caminha. A gratidão te mantém com a mente no lugar certo, te ajuda a superar os momentos mais pesados e te lembra que cada passo, por menor que pareça, é um passo na direção certa. Se você consegue ser grato pelo processo, mesmo quando ele é duro, então você já está vencendo. Número 9. Diga não para proteger o seu tempo. Dizer não é uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver e, ao mesmo tempo, uma das mais difíceis de aplicar. A maioria das pessoas diz sim por medo de decepcionar os outros, por receio de perder oportunidades ou simplesmente porque foram condicionadas a acreditar que recusar algo é sinal de egoísmo. Mas a verdade é que toda vez que você diz sim para algo que não te acrescenta, está dizendo não para aquilo que realmente importa. O tempo é o recurso mais valioso que você tem. Você pode recuperar dinheiro, pode recuperar energia, mas o tempo que entrega a compromissos desnecessários nunca mais volta. Marco Aurélio dizia que devemos ser ciumentos com o nosso tempo, porque é a única coisa que realmente nos pertence. Se você o entrega sem pensar, se o gasta com atividades que não contribuem para o seu crescimento, está roubando de si mesmo a chance de avançar em direção ao que realmente importa. Isso não significa dizer não para tudo, mas sim saber quando e por que dizê-lo. Você não pode permitir que as expectativas alheias determinem os rumos da sua vida. Não pode aceitar cada convite, cada favor, cada demanda apenas por se sentir na obrigação. Cada sim que você dá sem reflexão é uma distração disfarçada de compromisso. Antes de aceitar qualquer coisa, pergunte-se: isso me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Estou fazendo isso por convicção ou por culpa? Se a resposta não estiver alinhada com o que você valoriza de verdade, a melhor resposta é um não firme e sem culpa. Muitas pessoas acham que negar algo as faz parecer egoístas, mas é exatamente o contrário. Quando você protege seu tempo, consegue oferecer mais de si mesmo nas coisas que realmente importam. Quando se compromete com menos, consegue entregar mais qualidade naquilo que decide fazer. Um não bem aplicado é um ato de respeito consigo mesmo e com os outros também. Ele evita que você entregue uma versão esgotada, dispersa e ineficaz de si. Sêneca dizia que aquele que não sabe para onde vai, nenhum vento lhe será favorável. Se você não tem clareza sobre o que é essencial em sua vida, será facilmente arrastado por qualquer pedido, qualquer favor, qualquer distração. E o problema não é apenas perder tempo com coisas irrelevantes, é que cada uma dessas distrações fragmenta sua energia. Você não consegue se concentrar no que importa se sua atenção está dividida em tarefas que nem escolheu conscientemente. Dizer não não significa ser frio ou insensível, significa ser consciente. E há muitas formas de dizer não com educação. Você pode agradecer, reconhecer o pedido e recusar com gentileza sem longas explicações. Um simples "não posso neste momento" ou "agradeço por lembrar de mim, mas não posso me comprometer com isso agora" é suficiente. Você não precisa justificar sua decisão, e muito menos se sentir culpado por priorizar seu crescimento, seu foco, seu bem-estar. Cada vez que você diz não ao que não soma, está dizendo sim ao que realmente importa, à sua visão, à sua evolução, ao seu propósito. Aprenda a proteger seu tempo com a mesma seriedade com que protegeria qualquer outro bem precioso. Não existe sucesso sem foco. E não existe foco sem a habilidade de dizer não. Dizer não não é perder algo, é ganhar clareza, controle e espaço para o que realmente importa. Não permita que a culpa ou a pressão social façam você desperdiçar sua vida com compromissos que não escolheu. A sua vida é sua, e cada sim ou não que você diz define o caminho por onde ela vai. Comece a dizer não,
e você verá como tudo começa a mudar. Número 10. Cerque-se de pessoas que te façam crescer. As pessoas com quem você convive têm um impacto direto na sua energia, na sua mentalidade e na forma como você enfrenta a vida. Talvez isso não seja perceptível de imediato, mas cada conversa, cada interação e cada relação molda, pouco a pouco, a forma como você pensa e age. Se você passa muito tempo com pessoas negativas, cheias de desculpas, que vivem reclamando e que não têm intenção de evoluir, essa mentalidade, mais cedo ou mais tarde, começará a contaminar a sua. Por outro lado, se você se cerca de pessoas que te desafiam, que te inspiram e que estão comprometidas com o próprio crescimento, o seu desenvolvimento pessoal também acelera naturalmente. Marco Aurélio já advertia sobre a importância de escolher bem nossas companhias, porque os hábitos das pessoas ao nosso redor moldam os nossos, muitas vezes sem que percebamos. Isso não quer dizer que você deve se afastar de todos que enfrentam dificuldades, mas sim que precisa ser consciente sobre a energia que está permitindo entrar na sua vida. Se alguém constantemente traz negatividade, pessimismo ou distração, você precisa se perguntar: essa relação realmente está me acrescentando algo de valor? Relacionamentos devem ser fonte de crescimento, não um peso que te mantém estagnado. Uma pessoa que te impulsiona não é apenas aquela que te apoia incondicionalmente, mas também aquela que tem coragem de te confrontar quando percebe que você está se desviando do caminho. Aquela que te fala verdades, mesmo que doa, porque crescer raramente é confortável. As pessoas que realmente se importam com você não estão aí para te agradar, estão aí para te transformar. É fácil se apegar a amizades antigas por pura inércia. Amizades que sempre estiveram ali, mas que hoje não acrescentam nada. Se essas conversas giram em torno de reclamações, críticas vazias e ausência de esforço, então você está sendo puxado para baixo ainda que não perceba. Isso não significa que você deva romper com todo mundo de uma vez, mas sim que precisa avaliar com honestidade o impacto que essas relações estão tendo na sua vida. Se após interagir com alguém, você se sente com menos energia, menos clareza e menos motivação, isso é um sinal claro. Essa pessoa está te drenando mais do que te fortalecendo. Sêneca nos lembrava da importância de conviver com pessoas sábias, porque a sabedoria não se aprende apenas nos livros, mas na convivência com mentes elevadas. Quando você se cerca de pessoas disciplinadas, com visão e valores sólidos, essas qualidades começam a influenciar a sua forma de viver. Elas te inspiram a elevar seus próprios padrões. Da mesma forma, se você se cerca de pessoas que só buscam desculpas, que vivem fugindo do esforço e da responsabilidade, o seu pensamento também será contaminado por essa mediocridade. Por isso, seus relacionamentos devem ser intencionais. Você não pode deixar que o acaso decida quem ocupa espaço na sua vida. Pergunte-se com sinceridade: essa pessoa me aproxima ou me afasta da minha melhor versão? Se a resposta for negativa, talvez seja a hora de dar um passo para trás. Não precisa haver confrontos ou despedidas dramáticas. Basta começar a investir mais tempo em quem realmente te eleva. O estoicismo nos ensina que somos responsáveis por aquilo que permitimos em nossas vidas. Você não controla o que os outros fazem, mas pode e deve escolher com quem compartilha seu tempo e sua energia. Não se cerque de quem reclama da vida. Cerque-se de quem busca melhorá-la. Não perca tempo com quem critica tudo, mas nada constrói. Caminhe com quem age. Não compartilhe sua energia com quem se acomoda. Esteja com quem te desafia a crescer. Se você quer mesmo evoluir, comece observando quem está ao seu lado. Isso não é egoísmo, é responsabilidade. Seu tempo é limitado, sua energia é preciosa e sua mente é moldável. Certifique-se de que cada pessoa à sua volta está contribuindo para a sua evolução. E se não estiver, talvez seja a hora de abrir espaço para quem realmente vai te impulsionar para a vida que você quer construir. Número 11. Crie hábitos consistentes. O sucesso não é um golpe de sorte nem um evento extraordinário que transforma tudo de uma vez. O progresso verdadeiro é o resultado das pequenas ações que você repete todos os dias. Seus hábitos definem quem você é e, mais importante ainda, quem você vai se tornar. Se os seus hábitos te aproximam dos seus objetivos, você está no caminho certo. Mas se eles te afastam do que deseja,
Não importa o quanto você sonhe com a mudança, você continuará preso no mesmo lugar. O segredo está na consistência. Fazer o que é certo dia após dia, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. O problema é que muitas pessoas buscam transformações rápidas e espetaculares. Querem mudar de vida em poucos dias, e quando não veem resultados imediatos, se frustram e desistem. Mas é assim que o fracasso se repete. Os estoicos já sabiam disso. Marco Aurélio falava sobre a importância da prática diária, repetir as ações corretas até que se tornem parte da sua natureza. Não é um ato heróico isolado que transforma sua vida. É a repetição constante dos pequenos atos de disciplina. Imagine que você quer melhorar sua saúde. Ir à academia um único dia não fará diferença. Mas ir todos os dias durante meses, sim. O mesmo vale para qualquer área da sua vida. Se você quer ser mais produtivo, não basta ter um dia de foco intenso. Você precisa cultivar o hábito da concentração, diariamente. Se quer aprender uma nova habilidade, não será estudando intensamente por uma semana e depois abandonando. Você aprende com a prática diária, constante e paciente. A chave para criar hábitos consistentes é começar pequeno. Muitas pessoas falham porque tentam mudar tudo de uma vez. Criam metas gigantescas que não conseguem sustentar. O estoicismo ensina a focar no que está sob seu controle e a avançar passo a passo. Você não precisa mudar toda a sua vida hoje. Só precisa escolher uma ação positiva e repeti-la todos os dias. Com o tempo, ela se transforma em um hábito, e esse hábito transforma a sua realidade. Outro ponto essencial: a consistência é mais importante que a intensidade. Não adianta fazer algo de forma perfeita em um dia e abandonar no outro. O que realmente constrói os hábitos é a repetição, não a perfeição. Se hoje você tiver tempo para se dedicar bastante, ótimo. Mas se não tiver, faça mesmo assim, nem que seja só por 5 minutos. O importante é manter a corrente, não quebrar o ciclo. Os hábitos funcionam como âncoras que te mantêm firme quando tudo parece difícil. Vai haver dias em que você não vai ter vontade, em que o cansaço vai bater, em que nada parece funcionar. Mas se seus hábitos já estiverem bem estabelecidos, você continuará agindo apesar do que sente. A disciplina te impulsiona quando a motivação desaparece, e a disciplina nasce dos hábitos. Sêneca dizia que a vida se constrói com base em como usamos o nosso tempo. Se você não presta atenção nos seus hábitos, está deixando o tempo escorrer sem perceber. Cada dia que passa sem que você trabalhe nos seus objetivos é um dia perdido, um dia que não volta mais. Mas se a cada dia você fizer algo, por menor que seja, que te aproxime do que deseja, estará avançando. Talvez no início pareça lento, imperceptível, mas com o tempo a soma desses passos te levará mais longe do que você imagina. Para criar hábitos consistentes, você precisa de clareza. Defina o que realmente quer alcançar e quais hábitos são essenciais para chegar lá. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo. Escolha 1 ou 2 hábitos-chave e concentre sua energia neles até que se tornem parte da sua rotina. E, acima de tudo, seja paciente. Os resultados não chegam rápido, mas chegam se você for constante. Sua vida é o reflexo dos seus hábitos. Se você quer uma vida diferente, precisa criar hábitos diferentes. Não existem atalhos, não existem fórmulas mágicas. Somente a repetição consciente das ações certas pode transformar sua realidade. Então comece hoje. Comece pequeno, mas comece. E não pare. Porque cada dia em que você sustenta o hábito é um dia a mais construindo a vida que realmente deseja viver. Número 12. Abrace a solidão. A solidão não é algo que você deve evitar. É algo que precisa aprender a acolher. Muitas pessoas temem ficar sozinhas porque associam a solidão ao vazio, ao isolamento, à falta de conexão. Mas, na verdade, a solidão é uma das ferramentas mais poderosas de autoconhecimento. É na solidão que você pode se escutar de verdade, refletir sem distrações e descobrir quem você é sem a influência constante dos outros. Os estoicos sabiam que o ruído externo é um dos maiores inimigos da clareza mental. Vivemos cercados por estímulos constantes, opiniões alheias, redes sociais, notícias, expectativas externas. Tudo isso ocupa a mente e te afasta do que realmente importa. Quando você passa tempo consigo mesmo, tem a oportunidade de silenciar esse ruído e se reconectar com sua essência.
Marco Aurélio falava da importância de se retirar para dentro de si, de encontrar um espaço de calma onde a mente possa se reorganizar. E não se trata de um lugar físico. A verdadeira solidão não é estar fisicamente sozinho, mas ser capaz de se desconectar do caos externo e olhar para dentro com sinceridade. Se você não consegue estar em silêncio consigo mesmo, se precisa de distrações constantes para se sentir bem, então há algo dentro de você que está evitando encarar. Muitas pessoas fogem da solidão porque têm medo do que vão encontrar nela. Quando a mente se aquieta, ela revela verdades que ignoramos, preocupações que evitamos, pensamentos que adiamos. Mas é aí que está o ponto essencial. Não fuja. Encare. A solidão é o espaço onde você pode se questionar, onde pode avaliar se está vivendo de acordo com seus valores, onde pode ver com clareza o que precisa mudar. Viver sempre cercado de gente não significa estar conectado de verdade. Quando você depende constantemente da presença dos outros, sua identidade se dissolve na multidão. Você começa a se adaptar ao que esperam de você, a pensar como os outros, a viver em função do que é aceito. Mas quando está sozinho, não tem a quem impressionar. Não há ninguém para validar suas decisões. Só existe você, sua mente e sua consciência. E é nesse silêncio que você pode finalmente definir quem é e para onde deseja ir. Sêneca falava da importância da introspecção, de reservar tempo para refletir sem distrações. Porque se você nunca para pensar, como saberá se está no caminho certo? Como garantir que as decisões que toma são realmente suas e não apenas o reflexo da pressão externa? A solidão te permite fazer essas perguntas com honestidade. E o mais importante, te permite respondê-las sem interferência. Estar sozinho não significa se isolar do mundo. Significa criar momentos intencionais de conexão profunda consigo mesmo. Pode ser uma caminhada sem música, alguns minutos escrevendo num diário, uma tarde longe das redes sociais. O que importa é permitir esse espaço silencioso, sem distrações, sem necessidade de validar cada pensamento com alguém. O medo da solidão é, no fundo, o medo de encarar quem você realmente é. Mas se você quer crescer, se quer evoluir, precisa abraçá-la. Na solidão você encontra clareza, encontra respostas, encontra direção. E quando aprende a se sentir bem na própria companhia, torna-se mais forte, mais seguro e menos dependente da aprovação alheia. Não fuja da solidão. Use-a, acolha-a, torne-a parte da sua vida. Aproveite esses momentos para refletir, ajustar o rumo e reforçar seu compromisso com a sua própria verdade. Porque quanto mais confortável você estiver consigo mesmo, mais difícil será que o mundo externo te afaste do seu verdadeiro propósito. Antes de encerrar, quero que faça algo importante. Vá até os comentários e escreva: "Minha transformação começa agora. Eu sou estoico." Essa frase não é apenas o fim deste vídeo. É o início de um compromisso com você mesmo. Toda grande mudança começa com uma decisão. Esta é a sua. Não espere mais o momento ideal. O momento é agora. Escreva, reafirme sua escolha e comece a construir sua melhor versão. Te vejo no próximo vídeo.